Glória a Deus, podem sentar. Pode soltar a vinhetinha para nós aí da série, por favor. Já foi? Tá bom, joia. Bom, boa noite. É muito bom estar aqui. É muito legal. Nós estamos juntos, tanto com quem está aqui como quem está nos acompanhando pela internet. São os mundos modernos, né? Ou o mundo moderno. Nós não precisamos mais estar no mesmo lugar para estar juntos. Mas a verdade é que, às vezes, estando no mesmo lugar, nós estamos separados. E hoje, nós vamos falar um pouco a respeito de dois temas que estão interligados, que é a solidão e os vícios secretos. Ou podemos ampliar isso para os vícios de uma forma geral. E a grande verdade é que isso muitas vezes acontece dessa maneira. Você se sente solitário no meio da multidão. É um dos fenômenos que o mundo moderno, a era dos smartphones, trouxeram para nós. Do mesmo jeito que nós podemos estar juntos, estando em lugares separados, nós podemos estar separados quando estamos no mesmo lugar. E eu quero dividir com vocês um pouco do que a Bíblia fala a respeito dessas coisas, e talvez você que esteja aí esteja pensando assim, mas como um livro escrito há tanto tempo pode trazer alguma coisa para falar a respeito de algo que é tão de agora, tão atual? Como é que a Bíblia vai ter resposta para tudo, afinal de contas? Será que tem mesmo? Será que vale a pena investir tempo para buscar a resposta ali? Eu quero falar para vocês que, na verdade, isso que parece tão moderno, acompanha o ser humano durante toda a história. E o que nós estamos vivendo agora nada mais é do que uma ênfase maior em problemas que a gente vem vivendo durante toda a história da humanidade. E eu quero convidar você para ver isso, e aí a gente começar a falar a respeito do que causa e de qual a cura. Porque, na verdade, tanto a solidão como o vício, tanto o vício secreto como qualquer tipo de vício, ele não é o problema. Ele é a consequência de um problema. Talvez por isso, muitas pessoas lutem contra e não conseguem vencer este mal. Porque, na verdade, elas estão sempre focadas nas consequências e não no que está gerando. E sempre que você está tratando a consequência, sem tratar a causa, você não consegue resolver, você consegue amenizar o efeito. Mas resolver de verdade mesmo, só se você for na causa. Não tem outro jeito. Então, eu disse para vocês que o que a gente está vivendo agora é resultado de algo que a história toda da humanidade, obrigado, a gente já vem vivenciando. E eu quero convidar você a gente pensar a respeito disso, porque o celular, o smartphone, o que não te contaram a respeito do teu smartphone, só está deixando mais claro, mais nítido, para a gente poder enxergar o que é que está dentro do nosso coração e o que tem nos motivado ao longo do tempo. É meio que o problema do ovo e da galinha. Eu sei a resposta, as pessoas falam, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu creio que eu tenho a resposta, e depois eu vou falar para vocês a respeito disso. E a rede social é assim, será que a rede social tem nos tornado mais solitários e mais viciados? Ou será que a rede social atrai mais aos solitários e viciados? Eu vou repetir a pergunta. Será que é, de fato, a rede social? Será que é, de fato, os nossos smartphones que nos tornaram viciados e solitários? Ou solitários, porque não necessariamente você é ambos, mas pode ser. Ou será que porque você é solitário, está solitário e é viciado, ou está viciado, você se sente mais atraído pelas redes sociais? Bom, se a gente voltar aí na história da humanidade, a gente vai ver o seguinte.
Nós somos criados à imagem de Deus, e nós vamos falar um pouco a respeito disso, depois que a gente terminar essa introdução. Mas uma das características que nós temos ao ser criados à imagem de Deus é a habilidade de sermos criativos. O que é ser criativo? Significa que nós não criamos coisas, nós transformamos o que foi criado de forma a ser melhor utilizado por nós, a nos dar mais conforto, a nos dar mais prazer, a nos dar mais alegria. Esse era o plano original. Deus criou as coisas e nos tornou semelhantes, não como criadores, mas como criativos, para pegar o que Ele criou e ir trabalhando naquilo de maneira a tornar o ambiente melhor, a espalhar esse reino de Deus por todo o planeta, a encher, a povoar o planeta e tornar isso melhor. O problema é que quando o pecado entrou, ele causou uma falha na nossa criatividade. E ao invés disso gerar tempo para que nós nos relacionássemos mais, isso começou a nos separar. Então a fogueira, onde as pessoas se reuniam para se aquecer, deu lugar aos casacos, ao sistema de aquecimento, ao ar-condicionado, onde você já não precisava mais estar em grupo, você pode estar dentro do teu quarto. Aonde o encontro que você tinha com os amigos para saber como é que estava a vida dele, o que tinha acontecido, e aí você precisava se relacionar, deu lugar ao feed da rede social. Eu já não preciso mais perguntar, porque eu te sigo, e eu sei o que você tem feito. Ainda mais se você é daquelas pessoas que não consegue fazer nada sem postar. Mais fácil ainda. Eu já não preciso mais me relacionar. Eu posso estar desconectado de você. Isso em tudo, né? Se a gente olhar no começo, as pessoas se divertiam indo ao teatro. Todo mundo se reunia no sábado à noite, ia lá, se encontrava, conversava, assistia uma peça, terminava, falava o que achou. Daí, nós fomos para salas de cinema. Aí você já ia para um lugar todo mundo junto, mas já ficava muito mais quieto, porque o cinema você tinha horário de entrar, horário de sair, você já não ficava mais muito tempo. Mas a tecnologia foi evoluindo e nós chegamos à TV da família. Porque as primeiras era uma TV por família, porque era caro. Então a família tinha que entrar num acordo do que eles iam assistir. Nem tinha tanta opção assim. Era 4, 5 canal. Aí veio o videocassete, o DVD, para você poder ter um pouco mais de escolha, mas você também tinha que negociar. Era uma TV. O que nós vamos ver como família. Mas aí a coisa evoluiu e a gente começou a ter telas individuais. Onde no mesmo horário, na mesma casa, cada membro da família está no seu cômodo assistindo o que quer, desconectado dos outros. Na música, as pessoas se reuniam para ouvir as orquestras tocarem, que era música feita por um bandão de gente. Isso foi evoluindo, evoluindo, chegou num rádio, os primeiros rádios transistor eram uns troços gigantes. Depois foi ficando menor, menor, menor. Virou um 3 em 1, 4 em 1. Depois virou um Walkman, procura no Google. Era um aparelhinho que você segurava gigante, que você punha no cinto, e era o máximo. Você tinha 18 músicas numa fita cassete, frente e verso. Isso foi evoluindo, evoluindo, até que chegou no iPod, até que chegou num celular, que você assina um streaming e você ouve a música que você quer, quando quiser, mas sozinho. Põe o teu fone de ouvido, e aí você está sozinho. A tecnologia que deveria nos levar a ganhar tempo para estar juntos, começou a nos levar por causa do pecado. A cada vez que a gente evolui, a gente se separa mais. Faz sentido isso para vocês? Para mim faz muito sentido isso. A gente começou a utilizar a tecnologia para gerar barreiras e cercas de proteção. Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não gostem de ouvir, mas eu tenho um compromisso de falar para vocês aquilo que eu acredito que eu preciso ouvir, Ivan, e o que vocês precisam ouvir. Eu vou falar para vocês, eu acho que nunca a gente teve uma geração tão mimizenta que nem essa. Aliás, a história do mimimi surgiu aí. Sabe por quê? Porque a gente criou um mundo
aonde a gente procura eliminar toda e qualquer ameaça, todo e qualquer perigo, todo e qualquer risco. Você não vê mais a criança de joelho ralado, porque saiu para brincar, porque os pais tampam as tomadas, colocam proteção na quina, filhinho não corre, filhinho não pula, filhinho... E tenta proteger o máximo para que a criança não se frustre em nada. Os pais se endividam para comprar um tênis que eles não tinham condição de comprar, porque ele não quer que você se frustre quando for na escola, teu amiguinho tem, você não tem, eu não quero. Tá, Ivan, mas isso é ruim? Não, eu não estou dizendo que isso é ruim, eu também não quero que a minha filha sofra, mas a verdade é que nós estamos deixando de aprender a lidar com a frustração. Quando você conversa com os diretores das empresas na área de RH, um dos maiores problemas que nós vivenciamos hoje com os jovens é que eles não sabem lidar com a frustração. Quando eles se frustram, eles não voltam para o trabalho, eles abandonam, eles param as coisas no meio. O adolescente que leva uma bronca, ele simplesmente dá um unfollow. Eu já não te sigo mais, eu te bloqueio, eu já não te quero mais. Você já não serve para mim porque você não está falando o que me agrada. E a gente reclama de viver sozinho. A gente quer ser dono da verdade, só quer ouvir o que a gente gosta. Eu só quero seguir quem fala o que eu quero ouvir. E eu não quero me sentir solitário, mas como? Como, gente? Como você não vai ser solitário se só você quer ter razão? Como você não vai ser solitário se todo mundo tem que viver para agradar você? Eu sei que é difícil, porque eu estou falando isso para mim também. A gente vive num mundo onde a gente quer satisfação, a gente acha que merece. A gente sempre acha que merece mais do que a gente tem. Esquece de ser grato pelo tanto que nos foi dado. E aí, eu começo a me permitir dar prazer, porque eu mereço. E essa busca por uma satisfação no lugar errado vai cada vez me satisfazendo menos, e eu vou tendo que buscar mais e coisas diferentes, e nada me satisfaz. E eu acabo caindo nas armadilhas que o mundo tem, e eu acabo me viciando. E aí solidão e vício têm a mesma raiz, a mesmíssima raiz. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, para a gente começar a falar a respeito da causa e não da consequência. Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, vocês têm aí na tela, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gente, tem tanta coisa nesse versículo, que às vezes a gente passa e lê, como se estivesse lendo o aviso que tem na entrada do bloco do condomínio, que vão fazer alguma coisa. Tem tanta coisa aí. Sabe, quando Deus disse façamos, ali já tem uma coisa muito importante. Deus é um Deus relacional. Ele não precisava do homem, ele se relacionava perfeitamente dentro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo num relacionamento perfeito. E ele nos cria à imagem dele. Deus que é relacional, o Deus que é verdadeiro, o Deus que é eterno, o Deus que é criador, nos fez a imagem dele para que nós fôssemos relacionais, para que nós fôssemos criativos, porque nós não somos criadores, para que nós fôssemos consequentes e para que nós fôssemos, além de tudo isso, de relacional, de criativo, de consequente, que nós pudéssemos ter claro
dentro de nós que nós também temos que ser verdadeiros. Imagem de Deus. E Ele não nos fez para que a gente se bastasse, Ele nos fez para que a gente agisse no mundo. E quando Ele fala de domínio, Ele não está falando de uma posição daquele tirano, porque a tirania é marca do pecado, mas daquele que vai ser o gestor para o bem de todos, para que tudo funcione da melhor maneira, para que o fruto do nosso trabalho seja para o outro. E quando você pensa numa árvore que dá fruto, ela nunca se alimenta do próprio fruto. O fruto é sempre para o outro. Ela está ligada pela raiz, a seiva, aquilo que é a essência da árvore, é o que vai ajudar a gerar o fruto. Mas não é para uso próprio, é para o outro. E a natureza ensina isso, que a gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo e tem que olhar para o outro. E é nesse sentido que a coisa começou o problema. Porque Deus falou assim, olha, chega mais. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Vocês têm, ser humano, que aprender a ter autocontrole. Eu não vou te impedir de fazer. Você tem que se autocontrolar naquilo que te atrai e naquilo que você quer experimentar. Você tem que ter controle sobre o que você quer experimentar e sobre o que você quer conhecer. Então nós vamos fazer o seguinte, tem uma árvore de todas as que eu criei, que não é para você comer do fruto, para que você aprenda a ter autocontrole. A história vocês sabem o fim, né? O ser humano comeu do fruto. Ele não conseguiu se autocontrolar do que ele queria saber, nem do que ele queria provar. E essa é a história da humanidade até hoje. O ser humano não consegue se controlar em querer saber mais, em saber o diferente, em buscar o novo. Ele não consegue. Mas também, quando nós falamos que nós somos criados à imagem de Deus, isso traz outros significados, que não é só que a gente é relacional como Deus, criados para nos relacionar, e quando a gente deixa de se relacionar, quando a gente se isola, a gente sente um buraco que não se preenche por nada. Porque nós não fomos criados para viver sozinho. Então, o que isso, ser criado à imagem e semelhança de Deus, nos traz como consequência? Primeiro, que imagem para nós é algo importante. Tá, vamos testar isso. Quando você fala assim, eu quero ir comer num restaurante. Fala assim, bom, deixa eu ver o que os outros estão falando. Deixa eu ver fotos do lugar e do cardápio. Ah, eu quero tirar férias. Ah, então vamos ver o lugar para onde nós vamos. Ah, eu quero comprar uma roupa nova. O que eu tenho visto que as pessoas estão usando? As nossas decisões são tomadas por imagem. E é interessante como quando nós não sabemos quem nós somos, como nós não sabemos qual a nossa origem, a nossa identidade, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente perde isso por causa do pecado, a gente começa a se guiar pelas imagens dos outros. A gente deixa de ser verdadeiro como Deus, refletindo esse aspecto de Deus verdadeiro, e a gente passa a querer ser cópia. Eu quero me vestir que nem os outros. Eu quero comer onde os outros comeram. Eu quero falar sobre os assuntos que os outros estão falando. Eu não quero ser eu quero ser que nem o outro. Eu deixo de ser autêntico para querer ser cópia, porque eu perdi a minha identidade, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem Deus é, eu não sei onde eu estou. Na verdade, eu não sei nem por que eu estou aqui. Aí, ao invés de eu ser a imagem de Deus refletida na criação, que leva esperança para os outros, que olha e fala assim, nossa, olha o Ivan, cara, isso me traz esperança, porque ele age de uma maneira que demonstra o amor de Deus pela criação. Você olha e vê um cara que quer se comparar com os outros, quer ser igual aos outros, uma cópia. Eu abro mão do que me faz autêntico e passo a viver em busca de uma cópia. E aí a gente quer se satisfazer, mas como? A cópia não tem valor. Você pega uma obra de arte e uma cópia. Se você souber que é a cópia, você nunca vai pagar a mesma coisa que você pagaria pela obra de arte. Tem muito menos valor. Só que quem está fazendo isso
Comigo mesmo sou eu quem está fazendo isso, consigo mesmo é você. Você está escolhendo ser cópia, ao invés de ser autêntico. Olha que interessante, eu vi um pastor contando uma história, e eu vou contar para vocês. Talvez vocês conheçam alguém assim, tomara que não seja você. Mas aí, imagina a seguinte situação. Você sai de férias com a tua família, vai para o Nordeste, Maragogi, um lugar paradisíaco no Brasil, lindo. Você está lá nas lagoas de Maragogi, aquela praia maravilhosa, você fala assim, agora eu vou matar meus amigos de inveja. Vai lá, tira um monte de foto. E você está postando, achando, agora eu arrebento, né? Um monte de gente vai ver como eu sou feliz, como eu estou... Aí você terminou de postar, passa 15 minutos, você olha a tua amiga, ela postou que ela está em Cancún dando um beijinho no golfinho. Pronto, tuas férias acabaram, virou uma porcaria. Porque as dela é muito mais legais que a tua. Você se compara e perde o direito e perde o privilégio de ser grato pelo que você tem. Você quer que a sua vida seja a marca da imagem gerada pelos outros. E o celular faz isso com você. Você acha o quê? Que a vida das pessoas é só festa, é só restaurante legal? Isso aqui só mostra aquilo que eu quero mostrar do mundo, do meu mundo. E muitas vezes nem é verdade aquilo. Tem gente que nunca entrou no restaurante, tirou a foto na fachada, só para postar. Nunca teve lá dentro de verdade. Eu vi um caso de um pessoal que fez uma foto numa balada e, na verdade, elas estavam com estroboscópica no banheiro da casa, só para mostrar que tinham saído, porque elas estavam num ponto tão de se cobrar, de achar que tinha que mostrar, que elas não podiam passar um final de semana em casa, em duas amigas. É triste, porque a gente vira escravo de uma imagem que a gente não precisa manter. Isso tira de nós a gratidão pelo que é ordinário, pelo que é comum. A gente só quer o extraordinário. É só se as minhas férias forem as melhores de todas, aí eu talvez fique grato um pouquinho, porque aí passa rápido. Eu esqueço de ser grato, porque eu tenho comida no prato. Talvez não seja um filé, talvez seja um ovo. Glória a Deus, eu tenho um ovo. Muita gente morre de fome. Eu esqueço de ser grato porque eu posso andar livremente nesse país, falar o que eu penso. Eu esqueço de ser grato porque eu posso beber água. Tem muita gente no hospital aí que está molhando a boca com algodãozinho, porque não tem saúde para beber água. Mas eu preciso me dar coisas, eu preciso de satisfação. E aí eu começo a andar por um caminho que vai me levar para um pecado atrás de outro, na busca de me dar um prazer que eu acho que mereço, mas que eu estou buscando no lugar errado. Aí, porque eu tenho medo de me relacionar, porque eu não aprendi a lidar com a frustração, eu começo a me isolar. É mais fácil eu ficar trancado dentro de casa do que eu sair e alguém apontar para mim e falar assim, tu é um cara bem chato, hein? Fala muito. Tu isso, tu aquilo. Mas é nesse atrito do relacionamento que a gente cresce, amadurece, se torna alguém. É mais fácil eu ficar jogando dentro do quarto, me convencendo que é porque eu gosto, do que eu lidar com o fato que eu perdi a capacidade de me relacionar com os meus pais dentro de casa de uma maneira gostosa. Que eu não consigo lidar com os meus irmãos da maneira que eu devia. Então, já que eu não sei mesmo me relacionar, eu perdi, ao invés de pagar o preço para aprender, eu me isolo, jogando. Eu me isolo olhando pornografia, porque eu acho que eu mereço aquele prazer. Já minha vida é tão difícil. E ninguém fica sabendo, não faz mal para ninguém, né? É anônimo. O anonimato é o terreno mais fértil que existe para o pecado. Eu estava conversando com o pessoal de aplicativo e eu falei assim, eu queria que alguém desenvolvesse um aplicativo. Que é assim, principalmente hoje a gente vê os dados, né? Não é mais só guri que olha pornografia, a guria também olha, menos, mas já é bastante preocupante. Eu queria que tivesse um aplicativo que você instalasse no seu celular, você fizesse.
Assim, ó, toda vez que eu olhar um site pornográfico, vai uma mensagem para o pastor, ou para o meu pai, ou para o meu líder. Se você pudesse falar assim, ó, toda vez que eu entrasse, eu receber uma mensagem aí no WhatsApp que eu entrei. Será que você entraria? Se realmente fosse público o teu histórico de navegação na internet, será que você seria viciado? A gente fala que não consegue lidar com isso. Será que não consegue mesmo? Ou no fundo a gente não quer? Isso é para cada um pensar, é para cada um imaginar, é para cada um saber, porque se a gente não admitir que a gente erra, a gente nunca vai conseguir acertar. A gente nunca vai conseguir chegar no lugar certo. Sabe por quê? Já ouviram um ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde? Quem aqui já ouviu? Quase todo mundo, né? Legal. Só que tem uma coisa, antes, a grama do vizinho era o cara que morava à sua direita e o que morava à sua esquerda. Os seus vizinhos eram 2. Com os prédios, viraram 20, 50. Com a internet, viraram milhares e milhões. Aí você está comparando a tua vida com qualquer um que você consiga ver na rede social, achando que a grama dele é mais verde que a tua. E quer se satisfazer. Porque a gente está partindo de uma perspectiva errada. Ao invés de eu refletir a imagem de Deus, eu passo a querer refletir a imagem de alguém que eu gosto ou admiro. Isso tem um nome na Bíblia. Quando você deixa de olhar para Deus e passa a olhar para uma outra imagem. Chama-se idolatria. E não é por acaso que se vocês lerem Romanos 1, eu não vou ler aqui que nós não vamos ter tempo, diz o seguinte, que porque eles idolatraram, eles foram entregues aos seus próprios prazeres. E se você for ler a lista dos prazeres, você vai ver que os vícios secretos estão lá. Porque você é idólatra, você tem vícios secretos. Porque ao invés de você entender quem você é e adorar o Deus verdadeiro, você passa a adorar as tuas necessidades pessoais. É duro falar isso, mas na verdade a gente tem vício secreto porque a gente ama mais satisfazer as nossas vontades do que a Deus. E admitir isso para um cristão é doído. Mas é o passo inicial para você se libertar disso. É se reconhecer, é saber quem você é agora. Mas saber que o que você é agora não é o que você precisa ser daqui a 5 minutos. Tem um slide aí a respeito de a opinião de uma psicóloga. É Sherry Turkle. E ela diz assim: a capacidade de estabelecer conversas empáticas caminha de mãos dadas com a capacidade de desfrutar a solitude. Na solitude, encontramos a nós mesmos, preparamo-nos para nos engajar em conversas com coisas autênticas a serem ditas. O que ela está dizendo é o seguinte: solidão é distorção de algo. Embora eu não sei se ela é cristã e saiba disso, mas solidão é a distorção de algo que foi feito para que nós vivenciássemos de uma maneira autêntica, que é a solitude. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Solitude é a capacidade de você ficar só consigo mesmo por um tempo, onde você se reconhece os teus sentimentos, as tuas motivações, pesa as suas intenções, se relaciona com Deus e ouve a voz dele no teu coração. E isso faz com que você descubra mais quem Deus é. E ao descobrir mais quem Deus é, você descobre mais quem você é. E ao descobrir mais quem você é, você entende o que você está fazendo aqui. Isso dá sentido para a tua vida, te torna autêntico e você pode desfrutar dos relacionamentos. Mas sabe o que o teu smartphone fez? Fez com que quando você acorde, a primeira coisa que você faça é olhar o seu WhatsApp, o seu Instagram ou qualquer outra coisa.
E aí você já não começa o dia tendo um tempo só para você e Deus. Acabou. Porque depois você entra na correria e você não para. Seja honesto com você mesmo. Como é que anda a tua vida devocional? Ou você vai falar para mim que não tem tempo? Porque se for falar isso, pelo amor de Deus, nunca falem isso para mim quando eu te perguntar. É melhor ficar quieto. Porque tempo é uma questão de prioridade. Sinto muito. Você não tem tempo, o que é mais importante, que vai tornar você autêntico. Você escolheu ser cópia. Por isso você não separa tempo para isso. A última coisa que você faz antes de dormir, olhar o seu celular. Ao invés de ter tempo. Aí você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia. Aí você lê a Bíblia e começa a ouvir uma música, e você já sai cantando a música. Em nenhum momento você parou de fato, 5 minutos, você com você mesmo, você com Deus. Para se perceber. Você abriu mão da solitude. Porque você, sem perceber, consciente ou inconscientemente, fez a opção pela solidão. Que você só sente quando põe a cabeça no travesseiro e fala assim, eu não sei o que, mas está faltando alguma coisa. Essa coisa que está faltando é você estar ligado com a fonte da tua identidade, que é Deus. A grande verdade é que às vezes as pessoas falam assim, Ivan, eu já tentei de tudo. E eu estou falando para vocês de conversas que eu já tive com alguns de vocês. Por exemplo, sobre pornografia. Ivan, eu já tentei de todo jeito parar. Eu até consigo um pouco, não muito. Quando eu vejo, mesmo sabendo que eu não devo, estou eu lá fazendo de novo. O problema é esse. Você está querendo parar. Você está querendo fazer de tudo para parar. E não vai funcionar. É triste dizer isso. Porque enquanto você estiver olhando para o seu próprio umbigo, enquanto você estiver achando que depende de você, você vai ser vencido. É só quando você entender que existe uma coisa chamada graça de Deus. Que a única coisa que Ele pede é que você se una a Ele, se ligue a Ele, que pela graça Ele vai te libertar. É só quando você entender que não é pelo teu braço, é pelo amor daquele que te criou, que sabe quem você é. É só assim que você consegue dar o fruto de pureza. O fruto não nasce separado da árvore. Se você é uma maçã, não adianta querer colocar você num pé de pera. Não adianta querer colocar você num pé de chuchu. Você foi feito para nascer e amadurecer na macieira. Você foi criado para crescer e amadurecer ligado a Deus. Fora dele, o que você vai conseguir é murchar, é nem chegar a amadurecer, é perder a razão de por que você veio. Porque se você tirar uma fruta antes dela estar madura do pé, separar, ela não vai dar o melhor dela. O fruto só chega à plenitude quando ele está ligado à árvore. Nós somos ramos de uma árvore. Nós somos frutos de uma árvore. Fora de Deus, você nunca vai ser, eu não gosto desse termo, mas eu vou usar aqui. Você nunca vai ser a melhor versão de você. Eu não gosto desse termo porque eu acho que nós não temos versões. Quando eu falo que você tem versão, então eu estou assumindo que eu posso ser uma coisa numa época e outra em outra. E não. Você nunca vai ter a plenitude do potencial que Deus planejou para a tua vida. Você nunca vai experimentar a satisfação verdadeira. Você nunca vai experimentar a felicidade verdadeira. Você nunca vai experimentar a paz que excede o entendimento, porque você está fora daquilo que deveria te alimentar. Você está buscando crescer no lugar errado. Não vai funcionar. E aí você fala, puxa, mas eu estou sozinho. Claro. Você é uma maçã no meio de peras. Você está fora do teu lugar. Ah, Ivan, então você está falando que eu tenho que fugir do mundo? Ficar sozinho. Não.
Eu estou falando que você tem que ter momentos de solitude, onde você se fortifica, onde você conhece a Deus, onde você se conhece, testa as suas motivações, e você vai lá no mundo para mostrar assim, olha aqui, ó, é possível, num mundo caído, destruído, manchado, podre, ser feliz. É possível não ser interesseiro, é possível não ser falso, é possível não ser cópia, é possível não ser invejoso, é possível ser aquele que estende a mão, é possível ser aquele que reflete, não porque está nele, mas porque ele reflete a glória daquele que um dia o resgatou. É possível ser aquele que fala assim, tem saída, como teve na minha vida, tem na vida de cada um de vocês, mas passa por uma decisão, não dá para ficar em cima do muro. Porque quando você está em cima do muro, na verdade você já decidiu, e você decidiu contra. Você foi chamado para ser relacional. Se você não está se relacionando, é porque você está deixando o pecado dominar a tua vida. A imagem de Deus, relacionais. O ser humano, ele foi criado para fazer para o outro. Como eu falei no começo, o fruto não é para você se alimentar dele, é para alimentar o outro. E o fruto do outro vai alimentar você. Ah, Ivan, é fácil? Não, não é. Se relacionar não é fácil. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Não se relacionar é muito mais difícil. É engano achar que é mais fácil ficar sozinho. Buscar prazer naquilo que você sabe que é errado, só porque é anônimo, é cavar cada vez mais um buraco para se jogar. Cada vez vai ficando mais fundo e cada vez você vai se machucando mais. E aí você sai do buraco, cava mais um pouco e se atira de novo para ver se vai ser diferente. Cava mais 1 metro e se atira de novo. Cada vez você se machuca mais. Não tem satisfação verdadeira. Nem na solidão, nem no vício. Você foi chamado para ser criativo, porque é a imagem de um Deus criador. E o desafio é, como ser criativo numa geração onde todos os teus amigos estão interessados só no próprio umbigo. E você ser criativo a ponto de mostrar que pode ser diferente e melhor. Você foi chamado para ser verdadeiro, como Deus é. Porque você não precisa ser cópia, você não precisa imitar ninguém, você não precisa copiar ninguém. Você foi feito único. Nunca viveu, vive ou viverá ninguém igual você. Você é uma obra-prima que está querendo deixar o teu valor de obra-prima para ser cópia de alguém. Você foi chamado para ser consequente, para pesar o que você fala, o que você pensa, o que você faz, as suas decisões, e saber se elas estão te levando para onde você tem que ir. A imagem e semelhança de Deus. Eu quero mostrar um videozinho para vocês. Um vídeo do Juninho, da Oficina G3, que é uma banda gospel, para quem não conhece. Eu quero que vocês prestem atenção aí num pedaço de uma entrevista que ele deu no Jesuscope. Eu acho que a maior falha das pessoas tem a ver com a identidade. Elas não sabem quem Deus é, quem elas são e onde elas estão. Eu penso muito, Deus trabalhou muito no meu coração quando eu olho para Isaías, no ano da morte do rei Uzias. Eu acho que a maior falha das pessoas tem a ver com a identidade. Elas não sabem quem Deus é, quem elas são e onde elas estão. Eu penso muito, Deus trabalhou muito no meu coração quando eu olho para Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor e as suas... Porque eu vejo que ali aconteceram 3 coisas, né? Ele viu Deus, ele viu quem ele viu onde ele estava. Uhum. Então, quando eu falo que Deus teve um tratamento de choque muito forte comigo, foi o seguinte. Em 1990 nós tínhamos gravado nosso primeiro LP. Aí naquela época, a gente já estava nas rádios. Eu lembro que a Mara Maravilha do SBT quis gravar Naves Imperiais. É mesmo. Então a gente já estava indo nas TVs. Tudo aconteceu muito rápido no G3. E eu me lembro como se fosse hoje, eu lá no meu quarto com os meus joelhos dobrados. E eu falando, a minha oração foi, Senhor, obrigado porque o Senhor está realizando os meus sonhos. E Deus falou comigo, igual eu estou falando com você, o sonho não é teu.
Cara, é forte, mano. Nesse dia, cara, eu me emociono. É forte. Porque nesse dia eu entendi que tudo que eu tava fazendo não era meu. Uau. Era dele. E você, quando você tem o teu carro, você quer fazer o que você quiser com o teu carro, você faz. Você bate o teu carro. Agora, quando o carro não é teu, é outra responsabilidade. Sim. Então, logo cedo, eu entendi que tudo que eu tinha, todo o meu talento, tudo que eu tinha como guitarrista, como músico, como banda, como oficina G3, não era meu. Uau. Entendi. E aí você pega isso e fala, então ok, então é o que o senhor quiser, né? Então eu aprendi a abrir mão de mim. Eu aprendi a abrir mão daquilo que eu queria para fazer aquilo que Deus queria. Eu não sei o que um vídeo como esse causa no teu coração, mas se você não consegue se emocionar com algo desse tipo, cabe em você uma reflexão. A grande verdade é que a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente buscar o que faz sentido pra gente ou o que nós queremos. Mas a verdadeira felicidade, aquela que te emociona, aquela que você não consegue segurar, é quando você consegue viver um sentimento que diz assim: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo e faz sentido fazer o que eu estou fazendo. Não importa o que aconteça, não importa os meus erros, o que eu já fiz de errado, eu sei que Deus me ama e que o sonho dele para mim é capaz de gerar uma felicidade que eu nunca imaginei que poderia sentir. Mas é preciso ter coragem de abrir mão de quem você é e falar: Deus, eu não quero só saber a tua vontade, mas eu quero força para cumprir a tua vontade. Eu quero de verdade me colocar nas tuas mãos. Usa. Eu quero fazer diferença nessa geração. Eu não quero ser mais uma cópia de milhões de seguidores de um famoso. Eu quero ser o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser a obra-prima que vai inspirar outros a viver essa emoção que eu vivo ao entender que a vida não está em buscar o que é bom para mim, mas em te servir, levando o melhor para o outro. Eu quero pedir que você fique em pé, você na sua casa aí. Eu quero que você reflita a respeito disso. Se a tua vida tem feito sentido para você, se você realmente sente que você está no lugar certo, você realmente sabe quem você é. Eu quero dizer para você que não importa se você se sente solitário nesse momento. Eu quero dizer que não importa mesmo quais sejam teus vícios, aquilo que você esconde, que deseja que ninguém nunca saiba a teu respeito porque você acha feio. Eu quero dizer que Deus te ama a tal ponto que Ele entregou a vida dEle só para te dizer: se liga a mim e a minha graça vai cobrir todo o teu pecado. Se liga a mim e a minha graça vai fazer com que você viva, e de você fluam rios de água viva. Você não só vai viver a verdadeira vida, mas você vai ser fonte de vida para outros. Se você quer isso, você tem que tomar uma decisão nessa noite: entregar a sua vida a Jesus. E quando eu falo entregar a sua vida a Jesus, eu quero dizer que se você não aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento de você fazer isso. Dizer: Jesus, eu te quero como meu Senhor e Salvador. Mas se você já tomou essa decisão, você tem que entregar a sua vida de verdade, dizendo: eu não quero mais viver por mim, mas eu quero ser usado por Ti. E eu quero
que vocês ouçam mais uma vez essa música que foi tocada no início. E que vocês, ao ouvir, pensem, meditem sobre a letra dessa música e façam disso uma oração para a vida de vocês. No final, nós como líderes vamos estar aqui. Se você quiser conversar, se você tomou uma decisão a respeito de Jesus, nós estamos aqui para te apoiar e te ajudar a caminhar. Você que está aí na internet, entra nas nossas redes, manda uma mensagem, nós vamos te contatar. Mas não fique em cima do muro. Não seja mais cópia quando você pode ser único. Deus te abençoe. Sem tua graça, que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus. Vamos aplaudir. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Uma boa noite. Muito bom novamente ter vocês aqui. Eu tenho alguns anúncios rápidos aqui para dar. Hoje nós somos 74 pessoas. Mas cabe mais. Sempre cabe mais. Até quanto que a gente pode ir? 300? Tem espaço ainda, gurizada. Segunda coisa.
vocês podem procurar a Yasmin, que está aqui na frente, com o seu pala, parece um pala. Olá, pessoal. A Yasmin está aqui na frente. Sobre a recepção, né, Yasmin? A Yasmin está precisando de adolescentes para ajudar ela na recepção. Ela já está macaca velha, já está indo para os jovens. Então, falem com a Yasmin. Voluntários que sejam educados, bonitos. Todos são bonitos, mais ou menos. Simpáticos. Que recepcionem os teens ali na porta. Número 3. Falem com a Jéssica sobre comunicação. Né, Jéssica? A Jéssica lá atrás, com a sua manta vermelha. Linda, por sinal. E hoje, a Laís estava fazendo, né? Já estava fazendo piloto já. Cadê a Laís? Olha lá, a Laís. Ó. Morreu, Laís? Não, foi legal. Ficou nervosa? Ficou? Ficou. Mas passou, né? Primeiro dia. Normal, todo mundo vai aprendendo. E mais 2 coisas. Sobre a nossa gincana. Quem está pilhado com a gincana? O Ru foi menos do que a quantidade de roupa que vocês trouxeram hoje. A quantidade de roupa que vocês trouxeram hoje lotou o porta-mala do Marcelo, né, Marcelo? Pelo menos eu vi a foto lá. Claro, vocês estão participando de um jogo, uma brincadeira, uma competição, uma gincana, mas vocês não fazem ideia de onde essas roupas vão parar. E nós vamos fazer questão de mostrar isso para que vocês vejam o impacto que tem a atitude de doar roupas, né? Ser generoso. E também está acontecendo dentro da gincana o desafio do 1+1. Quantos sabem o que é o desafio do 1+1? Nem todo mundo? Quem não sabe, levanta a mão. Não faça a menor ideia do desafio. O 1+1 é o seguinte. Se tu trouxer um visitante... Agora lembrar. Se tu trouxer um visitante e falar lá na tua tribo, cara, aqui ó, o Lucas, que eu conheci hoje, o Lucas. Se eu trouxer um cara aqui e falar, ó, tá vendo aqui Marcelo, que é o líder dos guri lá. Tá vendo aqui o Lucas? Eu que trouxe o Lucas. Vai marcar ponto para a gincana para a equipe de vocês na gincana. Certo? Acho que era isso. Agora são 8h04 no meu celular. O combinado é que vocês terão 10 minutos. De 10... Tá, não. Não, calma. Vocês acham que a gente escreve na pedra? De 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos para gravar um Reels criativo, evangelístico, blá, 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 blá. As equipes já se alinharam ali as posições, né? Cada um tem as suas posições, sim? Ou é competição? Não. Já está combinado, né? Cada um tem o seu lugar. E daí, depois de gravar, vocês terão até as 22 horas, correto, Jéssica? Às 10 horas da noite, para enviar para o WhatsApp lá das equipes, para a gente postar no Instagram dos Inconformados Teens. Certo? Certo? Esqueci de alguma coisa, líderes? Não? Então vamos orar mais uma vez para encerrar? Feche os seus olhos aí. Senhor, obrigado, porque nós podemos perceber o teu cuidado para conosco. Obrigado pela tua palavra, que nos corrige, nos dá o norte, nos mostra aquilo que verdadeiramente é o melhor para nós. Que o Senhor nos ajude a cumprir, Deus, a tua vontade, assim como ela foi revelada hoje para nós, através da vida do Ivan. Nos ajuda, Deus, mais essa semana. Nos ajuda agora também com essa questão do Reels, que seja evangelístico, que seja para a tua glória, que o Senhor use a vida dos adolescentes. E em tudo, Deus, te pedimos que o Senhor fique conosco e nos guarde, nos livre do mal. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Estamos despedidos, não esqueça do desafio. Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan e você acabou de assistir a uma mensagem da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Nós somos uma família feliz e amiga e eu quero te convidar a nos conhecer melhor, a interagir conosco através de uma das várias atividades semanais e totalmente online que nós dispomos. Nelas,
Você poderá conhecer novas pessoas, orar umas pelas outras e aprender mais sobre Jesus e como viver melhor nessa época tão desafiadora em que estamos. Para fazer isso, você pode clicar no QR Code que está aparecendo aí na tela ou no link da descrição. Lá você pode entrar em Sou Novo Aqui e preencher o formulário que nós vamos entrar em contato com você. Viu só como é fácil? E lembre-se de curtir e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece para que a vida delas também seja impactada.